diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Agora eu vou ler numa outra versão, o mesmo versículo. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Eu quero ler com você, eu peço você colocar sua mão no seu coração. Pai, nessa noite nós estamos aqui na tua casa, Senhor, porque a tua graça nos atraiu. Nós respondemos a essa graça com a fé, e a fé nos leva a nos mover, e a estarmos aqui reunidos. Nós te adoramos com as nossas orações, nós te adoramos com os louvores, e agora, Senhor, nós estamos te adorando, sentado aos teus pés, Jesus, para ouvir a tua palavra. Por isso que seja o Senhor nos ensinando agora, seja o teu Santo Espírito soprando nesse lugar, e desde agora eu repreendo toda ação do maligno, todo espírito maligno e toda manifestação maligna, todo espírito de incredulidade, todo espírito de cegueira espiritual, toda manifestação demoníaca seja repreendida e amarrada em nome de Jesus. E eu oro agora, Senhor, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque o Senhor veio para nos salvar. Estamos falando sobre salvação, a salvação em Jesus Cristo, e o Senhor nos trouxe a salvação da miséria, e é isso que nós queremos ver nessa noite, compreender com os olhos espirituais. Por isso ilumina os nossos corações, para que nós possamos crer nessa palavra e sermos sarados, curados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que não esteve conosco nas últimas semanas do mês, no mês de abril e agora no mês de maio, nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre a salvação em Jesus Cristo. Nós falamos sobre a salvação em Jesus Cristo, a salvação do pecado, a salvação da doença, a salvação da morte, e nessa noite nós vamos encerrar essa série de mensagens com a salvação da miséria. Quero lembrar você que quando a gente fala de salvação, a palavra usada no original da sua Bíblia, que foi escrita no Novo Testamento em grego, é sozo. Diga sozo. 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 Sozo em mim. Sozo em mim. Porque hoje Deus vai fazer uma obra em mim e em você. Hoje é noite de salvação. Amém. Amém? Mas o sozo de Deus não é apenas salvação. O sozo de Deus também significa cura. Amém? Amém. O sozo de Deus significa segurança. O sozo de Deus significa alguém que como nós, estávamos perdidos, estávamos no buraco, estávamos sem segurança, estávamos mortos, e aí Deus foi lá e nos resgatou. E aí Deus foi lá e nos salvou, e nos libertou, e nos poupou daquela destruição que estava iminente. Ele nos salvou do nosso pecado. Amém? Amém. Nós não vivemos mais presos ao pecado, mas Ele também nos salvou da nossa doença. Por isso que Jesus ia por todo lugar, manifestando o reino de Deus, curando as pessoas. Amém? Amém. Mas Ele também nos salvou da nossa morte, porque Ele nos deu vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E a partir desse momento que a gente crê em Jesus, confessa com a boca, crê com o coração, nós somos salvos. Amém? Amém. E nós temos vida eterna, que começa aqui, mas se nós morrermos, viermos a faltar, ou se Jesus voltar, nós vamos viver eternamente com Deus. Amém? Amém. Mas nessa noite eu gostaria de falar com você sobre a salvação da miséria. Eu gostaria de falar com você nessa última mensagem. Lembra que sempre eu li o Salmo de número 103, do 1 ao 5. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga o Senhor tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, é Ele quem cura você de todas as suas doenças, é Ele quem te redime da cova, a sua vida, e te coroa de graça e misericórdia, é Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como uma águia.
nós vamos falar especificamente do versículo 5, que é Ele que enche de bens a sua vida, baseado nesse versículo de 2 Coríntios 8, 9. Eu gostaria de falar algo nessa mensagem, porque quando a gente lê só o versículo de número 9, a gente pensa uma coisa, mas quando a gente lê a Bíblia, sempre que a gente lê a Bíblia, meu irmão, a gente não tem que ter o nosso achismo, o que a gente acha, o que a gente pensa, mas a gente tem que buscar compreender aquilo que Deus quer falar com a gente, e para isso a gente tem que tirar os óculos da religião e do nosso achismo, e lermos o texto sem preconceito. E eu achava que eu ia falar uma coisa, mas mediante a criação do Espírito Santo, a revelação de Deus, mediante a leitura do texto várias e várias vezes, do capítulo, mediante a pesquisa que eu fiz com pessoas que comentam, estudiosos que comentaram e que explicam esse texto, eu creio que Deus vai fazer uma grande obra nessa noite, no nosso coração. E algo que vai nos libertar. Amém? Amém? E aí quando a gente lê esse texto do versículo 9, a gente pensa que a graça do Senhor Jesus, porque Ele se fez pobre, sendo rico, nós vamos ficar ricos. Mas se a gente entender o contexto e aquilo que está sendo dito, está se dizendo aqui algo muito maior, muito mais profundo, e que está totalmente ligado, presta atenção, está totalmente ligado com as outras salvações que nós falamos, com a salvação do pecado, com a salvação da doença, com a salvação da morte e com a nossa vida eterna que nós temos em Jesus. Aqui nesse capítulo 8, Paulo, que foi aquele que fundou a igreja de Corinto, lá na Macedônia, que hoje nós conhecemos como a Grécia, ok? Você já deve ter ouvido falar em algum lugar da Grécia, sim ou não? Sim. Se nunca viu lá os lugares bonitos que tem, já deve ter visto o Brasil jogar contra a Grécia, em algum amistoso. E aí nós vamos ver que o apóstolo Paulo, que fundou essa igreja, estava escrevendo essa segunda carta aos Coríntios, né? Quem está em Corinto é os Coríntios. E aqui no capítulo 8, ele está pedindo uma oferta para a igreja. Mas não era uma oferta para ele, não era uma oferta para os apóstolos, não era uma oferta para os pastores, era uma oferta que ele estava pedindo para a igreja de Jerusalém, que estava passando por um momento muito difícil, para a igreja de Jerusalém que estava pobre, que estava passando necessidade e que mal tinha o que comer. Então o apóstolo Paulo, não só na igreja de Corinto, mas em todas as igrejas da Ásia Menor e da Macedônia, de toda a região que ele levou o evangelho nas suas viagens missionárias, ele estava escrevendo para as igrejas, e ele mesmo levou para Jerusalém, na sua terceira viagem missionária, as arrecadações que ele havia pedido nas igrejas, para ser levado para a igreja de Jerusalém, para que fosse uma assistência aos santos. Aos santos não é aqueles santos que a gente vê pendurado na parede, ok? Mas aos santos somos nós, porque a Bíblia diz: sede santo como eu sou santo. Nós somos santificados pela fé em Cristo Jesus, amém? Não é por você orar muito, por você jejuar muito, por você ser legal, por você ser bonzinho, que você ou que eu sou santo, mas a gente é santo unicamente pela fé em Jesus Cristo, amém? Amém. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor, e os puros de coração verão a Deus. Mas, no entanto, aqui ele está falando, está pedindo para a igreja de Corinto uma oferta para a igreja de Jerusalém. E aí, então, se você ler todo o capítulo, se você ler todo o contexto, você vai ver que ele vai dar o exemplo de que a igreja da cidade de Filipos, você lembra daquela mulher que foi salva em Filipos? Como é que ela chamava? Lídia. Oi? Lídia. Você lembra do carcereiro que foi salvo ali?
que a gente tem aquele famoso texto que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua. Está lá em Atos 16. O apóstolo Paulo funda a igreja ali da Macedônia, começando pela cidade de Filipos. Amém? Amém. Na sua segunda viagem missionária, ele não queria ir para lá, mas o Espírito Santo falou para ele ir para lá. Ele teve uma visão e ele foi impedido pelo Espírito de ir para a Ásia e foi ali para a Europa. Amém? E foi a primeira vez que o Evangelho foi pregado na Europa. E o Evangelho que nós temos aqui hoje saiu da Europa, foi para os Estados Unidos e veio para cá. Tudo porque o apóstolo Paulo um dia ouviu a voz do Espírito Santo. Amém? Amém. E o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Amém? Amém. Ele está falando comigo e com você. Ele quer trabalhar no nosso coração. Amém? Amém. Então, aquela igreja da cidade de Filipos, que nós temos os filipenses aqui na nossa Bíblia, era uma igreja pobre, mas foi a primeira igreja a apoiar o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Ele não era pastor da igreja da cidade, ele ficou ali por pouco tempo, mas aquela igreja, por mais que fosse pobre, tivesse pessoas simples, ajudava o apóstolo Paulo. E não só isso, a igreja de Filipos foi a primeira a ajudar ali na Macedônia, foi a primeira a levantar uma oferta para os santos que estavam passando necessidade em Jerusalém. E agora o apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Corinto, na qual ele ficou 1 ano e 6 meses ali. E todo 1 ano e 6 meses que ele ficou ali, presta atenção, o apóstolo Paulo e Barnabé tiveram que trabalhar, porque apesar deles serem ricos, apesar deles terem ampla suficiência naquilo que Deus havia abençoado a vida deles, eles não davam um salário de pastor para o apóstolo Paulo. Está lá em 1 Coríntios 9, e nem para Barnabé. Eles tinham que trabalhar e tinham que cuidar da igreja. Amém? A cidade de Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade abençoada, era uma cidade que tinha muito comércio, e por isso que era uma cidade abastada e tinha pessoas abastadas, mas eles não ajudavam. E no final da primeira carta do apóstolo Paulo, a primeira carta de Coríntios, capítulo 16, no versículo 1, ele vai pedir a oferta para a igreja, para os santos, e apesar disso, pelo que me parece, eles não ofertam. E agora ele está relembrando: vocês quiseram dar, mas vocês não deram. E aí então o apóstolo Paulo começa a dizer para eles, nesse versículo, que é o versículo chave, que agora ele está falando para eles assim, presta atenção, meu irmão, não é pelo exemplo, não é porque, você não vai ofertar porque eles precisam, você não vai ofertar porque a igreja de Filipos é a igreja mais pobre, ofertou. Presta atenção, você vai ofertar porque você, presta atenção, porque você conhece a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela opera em todas as áreas da nossa vida. E quando ele fala conhecer a graça, preste atenção, não é saber, não é alguém que ouviu na rua que existe a graça do Senhor Jesus. A palavra aqui para conhecer no grego é gnosko, que significa, preste atenção, o conhecer marido-mulher. Quando que o homem conhece a esposa? Quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, e aí ela ficou grávida, significa algo íntimo. Por isso que Jesus, ele diz que o pai dele dirá assim, né? Muitos daquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome profetizamos. E aí o que ele vai responder? Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço, porque não tem relacionamento comigo. Você tem uma religião, você pode até ter feito milagre no meu nome, porque é o meu nome que faz. Amém? É o nome de Jesus que cura, é o nome de Jesus que salva, é o nome de Jesus que liberta, é o nome de Jesus que cura, que liberta, que salva. Amém? Não é a pessoa, ok? Mas vocês conhecem essa graça, porque era uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo. Era tão cheia dos dons do Espírito Santo que durante o culto todo mundo falava em línguas. E aí ele teve que escrever a carta e falar: peraí, você vai falar em línguas? Não é no meio do culto que você vai falar em línguas que está fazendo confusão. Vocês vão profetizar? Profetiza um de cada vez. E se for para se reunir, não é para ficar falando em línguas, porque ninguém entende nada, a não ser que tenha alguém que fale em línguas e interprete logo depois. Vocês conhecem essa graça.
Vocês têm todos os dons. Vocês viram o Espírito Santo ser derramado sobre vocês. Vocês viram o meu ministério, o ministério do apóstolo Paulo. A graça de Deus era tão superabundante que até os lenços de Paulo curavam. Amém? Amém. Por causa da presença de Deus na vida dele. Era uma igreja cheia de dons, cheia do Espírito, mas ao mesmo tempo era uma igreja carnal. Era uma igreja tão carnal que a gente vai ver na primeira carta de Coríntios, se não me engano, no capítulo 6, preste atenção, que o apóstolo Paulo repreende eles tão duramente que ele fala assim: olha, encontrei no meio de vocês pecado de tal tamanho que tem alguém aí na igreja de vocês, tem um jovem que se deitou com a mulher do seu pai. Não era sua mãe porque ele tinha outra mulher, mas ele tinha deitado com a mulher do seu pai. E isso já é vergonha entre os gentios, entre aqueles que não conhecem a Deus. Agora, dentro da igreja, vocês aceitam isso e não repreendem ele? Coloquem esse homem para fora da igreja. Era uma igreja cheia de divisão. Uns diziam que era do apóstolo Paulo, outros diziam que era do apóstolo Pedro, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Jesus. Era uma igreja carnal. E por ser uma igreja carnal, preste atenção, era uma igreja que fechava o bolso. E quando a gente é crente carnal, a gente fecha o bolso. Quando a gente é crente carnal, quando vai falar de dinheiro, a gente fecha a mão para todas as coisas. Amém? E por isso que ele está repetindo aqui e falando para eles ofertarem para aquela igreja, que é a igreja fundadora, a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, que está passando por alta necessidade e está relembrando a eles. Mas olha só, porque você recebeu a graça? Porque Jesus levou o seu pecado? Porque Jesus levou o nosso pecado? Porque Jesus morreu na cruz por nós, mas ressuscitou, está à direita do Deus Pai, e vive para interceder por mim e por você, e para enviar sobre nós o Espírito Santo, e nos deu a maravilhosa salvação, e nos deu dons do Espírito Santo, e vive para orar por mim e por você dia e noite, e nos cura. E também é aquele que pela sua graça tem feito chegar tudo que chega na sua mão e na minha mão, para comer, para sobreviver, vem da graça de Deus. Lembra que Jesus fala assim, que Deus faz chover a sua chuva sobre maus e bons. Porque nós metodistas entendemos que a graça de Deus está sobre todo mundo. Tudo que é de bom que há no mundo, é Deus que age na pessoa para que ela faça. Até um ateu, até um ímpio. Tudo que é de bom vem de Deus. É a graça preveniente, a graça que está sobre todas as pessoas na terra. E essa graça faz com que eu e você nos alimente todos os dias. Essa graça faz com que eu e você tenhamos um trabalho. Essa graça faz com que eu e você tenhamos, meu irmão, como pagar as contas. É a graça de Jesus. Vocês conhecem essa graça. Vocês experimentaram não só a graça preveniente, mas vocês experimentaram, como disse John Wesley, a graça justificadora. A graça que nos salvou. Porque você creu no seu coração. Você conhece não só a graça de Deus que está sobre todas as pessoas, mas você conhece a graça de Deus que te salva. Porque nós somos salvos mediante a fé. Amém? Somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Você tem essa graça. E você tem a graça de tudo que você tem. Tudo que chega na sua mão, foi Deus que te abençoou. E é isso que o apóstolo Paulo dizendo. E aí então ele vai pôr o seu segundo motivo. Por que que vocês vão se tornar ricos? Porque Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Preste atenção. Jesus, rico, se fez pobre. Rico no sentido de santidade, levou o nosso pecado. Rico no sentido de ser Deus e sempre existir, se tornar um ser humano como eu e você. E como a gente cantou hoje, deixou
o trono da sua glória, para se tornar servo, obediente até morte, e morte de cruz. Mas rico também, em toda a majestade do reino de Deus, e toda a glória que ele deixou, e de ser igual a Deus, e de riqueza também material, porque Deus sendo dono do mundo, e sendo dono de todo ouro, e de toda prata, assim que diz a palavra de Deus, vai nascer numa manjedoura, vai nascer num estábulo, entre os animais, com seus pais tão pobres, que se não fosse o ouro, incenso e a mirra que levaram, talvez eles não iam conseguir sobreviver na viagem que eles tiveram que fazer para o Egito, para que Jesus não fosse morto. A gente sabe que José e Maria eram pobres, porque eles foram fazer a oferta pelo pecado de Maria, amém? Porque toda mulher quando tinha filha, ela tinha que fazer uma oferta, e como eles eram judeus ortodoxos, judeus que seguiam a palavra de Deus, toda vez que nascia uma criança, quando nascia um homem, a mulher ficava 40 dias impura, e quando nascia uma mulher, 80 dias, ela tinha que ir no templo e fazer um sacrifício, tinha que matar um animalzinho, pelo pecado da mulher, e ela ofereceu o sacrifício dos pobres, que eram 2 pombinhos, olha só, se os pais eram pobres, Jesus era, e aí você vai ver que o pai de Jesus, José, era o que? Carpim, e carpinteiro era o pedreiro da época, e era pobre, trabalhava com madeira, trabalhava com construção civil, e Jesus era carpinteiro, porque a gente sabe pelo texto, ó, esse não é o carpinteiro, filho de José. E aí Jesus, quando ele vai começar seu ministério, ele sai de Nazaré, vai para onde? Cafarnaum. E aí então, querem seguir Jesus. Jesus fala assim, você quer me seguir? Eu não tenho nem onde dormir. As raposas têm os seus covis, e os passarinhos têm o seu ninho, mas o Filho do Homem, que sou eu, Jesus, não tenho nem onde colocar a minha cabeça. Ele não tinha nenhuma casa direita para dormir, por onde ele ia. Ele não tinha tanto que ele não tinha dinheiro, que quando foi cobrar o imposto dele do templo, ele como filho de Davi, ele não deveria pagar o imposto do templo, mas ele pagou. Ele tem que pedir para Pedro, Pedro vai lá e pega o peixe, e aí Pedro foi lá e pescou o peixe para pagar o imposto dele de Pedro. Tão pobre que quando tinha todas as pessoas ali, ele falou, ó, vamos dar alguma coisa para eles. Se Jesus tivesse dinheiro, ele teria falado, ó, tá aqui o dinheiro, vai lá comprar. Não tinha dinheiro para comprar. Tão pobre que quando ele vai entrar em Jerusalém, na sua entrada triunfal, ele tem que falar para Pedro e João, olha, vai em tal lugar e pega o jumentinho. Tão pobre que não tinha um lugar para a Santa Ceia, que ele teve que falar, ó, Pedro e João, vai lá e prepara a Santa Ceia, vai ser assim, assim, assim. Você fala com a pessoa, não conseguiu nem alugar o salão que eles fizeram a Santa Ceia do cenáculo. Jesus, o Rei da Glória, amém? Que é exaltado, se fez pobre. Se fez pobre. Para quê? Olha só. Se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornem ricos. Mas não é rico no sentido de ficar rico. É rico no sentido de se dar. É rico no sentido, preste atenção, de que não acumulem bens nessa terra, onde a traça corrói, a ferrugem destrói e o ladrão rouba, mas acumulem tesouro nos céus, onde a traça não vai corroer, onde o ladrão não vai roubar e onde a ferrugem não vai destruir. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 6,10, a partir do versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o Senhor Jesus vai dizer que só existem 2 senhores nessa terra: Deus e o dinheiro, Deus e a riqueza. Não podemos servir a 2 senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos as riquezas. Nós servimos as riquezas quando éramos do mundo.
Mas preste atenção, a riqueza, o dinheiro não pode ser o nosso, o seu Senhor. Nós não podemos confiar nas riquezas. E para isso, agora a gente tem que entender que Jesus se fez pobre para mostrar para mim e para você que é melhor dar do que receber. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Atos 20, 35, quando ele está se despedindo da igreja ali de Éfeso, estão os presbíteros juntos, ele não está na cidade de Éfeso, mas está conversando com eles. Mas bem-aventurado é dar do que receber, dizendo para aquela igreja que era necessário socorrer os pobres e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus vai alertar o povo muitas e muitas vezes. Certo homem chega certo dia para Jesus e fala assim: Jesus, diz para o meu irmão que ele tem que dividir a herança comigo. E aí Jesus vai falar assim: pô, eu sou juiz? Eu sou advogado? Eu sou juiz de vara para dividir alguma coisa? Olha, tomem cuidado. Está lá em Lucas 12, do 13 ao 21. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Avareza é amor, apego ao dinheiro. Porque a vida da pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E aí ele vai contar a história de um homem que era muito rico e que estava com seus celeiros cheios. Temos que entender que naquela época não dava para investir na bolsa, não dava para investir na poupança, não dava para investir em fundo. Então a pessoa investia em mantimento, transformava todo aquele alimento que ele tinha, transformava em grãos e guardava em celeiros. E é assim que a pessoa ficava rica. Então esse homem era muito rico, estava com os celeiros cheios, mas estava tendo ainda na sua plantação, na sua colheita, um ganho maior ainda. E ele falou assim: vou destruir os celeiros que eu tenho, vou construir celeiros maiores, vou colocar mais comida lá dentro, vou colocar mais mantimento lá dentro, e vou dizer para minha alma: descansa, coma, beba e aproveite a vida. E aí Jesus vai dizer no versículo 20: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Jesus quer nos fazer rico para com Deus, e não segundo os padrões do mundo. E por isso eu e você temos que fazer aquilo que a OLX fala: desapega. 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 Desapega, porque nós, Ribeirão Pretano, vamos cumprimentar, inventamos esse cumprimento, que é com a mão fechada. De tão muquirana que nós somos. E tem escorpião no bolso. Então, quando Jesus fala do dinheiro, ele fala: não se preocupem. Não se preocupem, Mateus 6, a partir do 25 ao 34. Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, quando a vez de vestir. Por quê? Olha só. O que é mais importante, a comida ou o corpo? Oi? A comida. E se eu tiver comida e não tiver corpo, para que serve a comida? Para nada. O mais importante é o corpo. É isso que Jesus vai dizer. O que é mais importante, meu irmão, minha irmã? O corpo ou as roupas? Se eu tiver roupa, mas não tiver corpo, para que serve? Vai apodrecer junto com o defunto. Então, Jesus vai dizer: olha, o Pai alimenta até os animais que não guardam nada em celeiro nenhum, até as aves dos céus. Quanto mais não vai alimentar vocês, homens e mulheres de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, quando Jesus fala os gentios, quer dizer aqueles que não são de Deus, é que procuram essas coisas. O Pai de vocês está no céu e sabe de tudo que vocês precisam, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Presta atenção. Falaram na sua igreja do jeito errado, eu vou falar agora do jeito certo, como está escrito aí na sua Bíblia. Mateus 6,33. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele está falando das coisas anteriores. Ele está falando de comida, de água e de roupa. Não está falando de ganhar na Mega Sena, de ficar milionário, de andar de carro importado. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, seu próprio mal. E aí então Jesus vai dizer, em Lucas ele vai complementar essas palavras, em Lucas 12, do 32 ao 34,
ele vai dizer no 33, vendam seus bens e deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. O maior exemplo disso é a história de Jesus e o jovem rico. O jovem rico, nós temos a história em Mateus, em Marcos e em Lucas. Mas em Marcos, é o único texto, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, que esse jovem rico, ele vai até Jesus correndo e se ajoelha diante de Jesus. E ele está desesperado e diz assim para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Para o judeu, a vida eterna, ela acontece mediante a obediência dos mandamentos. E aí Jesus vai dizer assim: você não conhece os mandamentos? E aí eles vão recitar alguns dos 10 mandamentos, alguns mandamentos ali. Mas aí Jesus vai falar com aquele homem. Aquele homem vai falar: olha, eu já cumpro todos esses mandamentos desde a minha juventude. Mas aquele homem, por mais que ele cumprisse os rituais religiosos, presta atenção, ele sabia que estava faltando algo. Ele sabia que tinha alguma coisa errada. Porque a paz de Deus é o nosso árbitro, não é isso que diz a Bíblia? Não tem um árbitro de futebol, quando tem alguma coisa errada, ele apita? Tem alguns que dizem que o árbitro favorece alguns times. Eu acho que sempre roubam o meu e você vai achar sempre que favorecem o meu time. E vice-versa. Mas a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. Vai apontar assim: peraí, tem alguma coisa errada. Por mais que você não conheça o texto bíblico, por mais que você nunca tenha lido ou ouvido, vai dizer para nós, vai acender uma luzinha, vai piscar: tem alguma coisa errada. E aquele homem estava sendo incomodado pelo Espírito Santo, eu creio eu. E ele vai até Jesus. E aí Jesus, no versículo 21, dizendo com amor a ele, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa te falta a você, vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro para os pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. E aquele jovem foi embora triste, porque ele tinha muitos bens. Por quê? Porque ele não citou o primeiro mandamento. O primeiro mandamento qual que é? Não terás outros deuses além de mim, eu sou o Senhor. Não terá outros deuses além de mim. E aquele homem tinha um Deus que era Mamon. Então ele vai embora e Jesus fala para os seus discípulos: quão difícil é o que tem riquezas, entrem no reino dos céus. E ele vai dizer de novo: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Mas eu digo para você, é difícil entrar para todos que confiam nas riquezas. Você pode não ter um tostão furado no bolso, eu posso não ter, mas se a gente confiar nas riquezas, nós não vamos entrar no reino dos céus. Nós vivemos no mundo capitalista, mas o capital não pode ser o centro do nosso coração, e é tudo que aqui a gente confia, e a gente só busca a Deus quando a coisa aperta. E aí quando vem a coisa boa, vai embora. Eu já recebi muita gente aqui na igreja que vem: ah, pastor, estou sem trabalho, ah, pastor, não sei o quê. A gente ora, a gente abençoa, e a pessoa nunca mais volta na igreja. Mas meu irmão, Jesus veio nos libertar disso, e Ele deu exemplo para mim e para você. A graça dEle pode nos libertar disso, o exemplo dEle pode nos libertar disso, a palavra dEle pode nos libertar disso. E nós só seremos libertos mediante a ação. Preste atenção, a graça de Deus me salva como? Eu já falei aqui hoje, pela fé. A fé. Preste atenção, fé parada não é fé, é religiosidade. Se eu creio, eu confesso com a boca e creio com o coração, me leva a tomar uma atitude. Se eu não tenho fé, eu não tomo atitude. Por isso que o irmão do Senhor Jesus vai dizer que a fé sem obras é morta. Temos que colocar a fé em prática. Não seja, ele vai dizer também, não seja apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Coloquem em ação. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, amém? Não é o dinheiro em si,
Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso eu e você precisamos mudar com fé. E como que a gente vai conseguir fazer isso? O próprio apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, no capítulo posterior, no capítulo 9, a partir do versículo 6, e isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Ele está falando aqui da oferta à igreja de Jerusalém. Aí ele fala: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá, e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resultem orações de gratidão a Deus. Olha só, as nossas atitudes de oferta, as nossas atitudes de começar a dar, meu irmão, vão virar orações diante de Deus. Amém? E Deus vai fazer superabundar todas as coisas. Mas não é por isso que a gente faz. A gente faz por quê? Porque a gente não pode estar apegado ao dinheiro. Desapega. Diz para o irmão: desapega. Desapega. Você quer ser salvo do dinheiro? Deus quer te salvar do dinheiro essa noite. Você pode estar dentro da igreja e pode ser alguém que é idólatra ao dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a idolatria. Então eu e você precisamos ser livres dessa escravidão do dinheiro, de ficarmos segurando aquilo que Deus deu para nós. É Ele que dá semente ao que semeia. Se você recebeu, é para que você abençoe necessitado. Amém? Para que você ajude aquele que precisa, não dando dinheiro no farol, porque, como a gente aprendeu aqui, se a gente dá dinheiro no farol para essas pessoas, infelizmente eles vão usar em droga. Mas de outras formas, de outras maneiras. Amém? Amém. Mas, preste atenção. Provérbios 3, do 9 ao 10, diz assim: honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, seus lagares transbordarão de vinho. Tem duas formas de nós honrarmos ao Senhor. Duas formas de nós honrarmos ao Senhor e começarmos a desapegar. Aquele jovem rico provavelmente dava o dízimo, e mesmo assim ele era apegado. Então Jesus falou: não adianta só você dar o dízimo. Não falou do dízimo, mas subsintende-se, porque provavelmente o judeu devoto dava o dízimo. Mas fala para ele dar aos pobres. Então as duas formas de nós darmos a Deus, preste atenção, é através do dízimo, das ofertas e da ajuda aos pobres. Abra sua Bíblia em Malaquias 3, do 8 ao 10. Deus quer me libertar e te libertar de confiar no dinheiro. De confiar quanto a gente tem no bolso, quanto a gente tem na poupança, ou que a gente vai receber, ou na nossa conta corrente, e a gente fica apegado e só retém aquilo que Deus quer usar para abençoar alguém. Às vezes Deus vai falar no seu coração, no Espírito Santo. Já falou com a minha esposa, uma vez a gente estava viajando, e falou para dar 100 reais para uma mulher na rua. E a gente deu, e ela deu. E a gente não tinha muito mais que 3 ou 4 vezes aquilo na nossa conta. Mas aquela mulher estava passando extrema necessidade. Ela não era uma pessoa que estava usando droga. Estava com, acho que, o filho doente em casa. Amém? O Espírito Santo vai falar com você. E a gente tem que estar pronto para dar. Amém? Então, primeiro vamos falar do dízimo das ofertas. Duas maneiras. Será que alguém pode roubar a Deus? A Bíblia está perguntando. E aí Deus vai responder. Porque é Deus falando ali com o povo. Mas vocês estão me roubando aonde? E ainda perguntam: em quem te roubamos?
Aonde que estão me roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A gente é amaldiçoado quando a gente retém aquilo que é de Deus. O que é de Deus? Se você ganha 1 milhão, ou se você ganha 1.000, você tem que dar 10%. O dízimo de quem tem 1 milhão é 10%. Não é mais do que aquele que ganha 1.000, é 10%. Amém? E não é só o dízimo, são as ofertas. Por que a gente precisa fazer isso? Para manter a obra do Senhor. Amém? A obra do Senhor só vai continuar se eu e você formos fiéis. E tem que ser das primícias, tem que ser do começo. Porque se a gente esperar o final do mês, não vai ter, não vai sobrar. Vamos ser amaldiçoados e vai faltar. A Bíblia vai dizer de 4 tipos de gafanhotos nesse capítulo, que vai devorar aquilo que você reteve, que eu retive, que era de quem? A gente está roubando da igreja? Não, está roubando de quem? De Deus. Amém? Então, por que Jesus se fez pobre? Presta atenção, eu e você podemos fazer, porque a graça de Deus está sobre nós, nós podemos fazer, amém? Amém. Agora, olha só o que diz em Provérbios 19:17, abre aí na sua Bíblia, Provérbios 19:17. Hoje é noite de salvação, amém? Deus quer me libertar e te libertar do dinheiro e da confiança no dinheiro, amém? Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e esse lhe retribuirá o benefício. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e esse lhe retribuirá o benefício. Olha como está nessa versão: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Presta atenção, as duas formas de nós começarmos a tirar a confiança, o amor ao dinheiro, é através de dar para o Senhor, amém? Dar para o Senhor nos dízimos, nas ofertas, dar para o Senhor ajudando o pobre necessitado. Não é desculpa para mim e para você não darmos porque a gente tem pouco, porque a igreja da Macedônia dava mais do que a igreja de Corinto, que era uma igreja rica, e Jesus, sendo pobre, sempre ensinou, como ele próprio diz, que é melhor dar do que receber, porque ele mesmo fazia, ele mesmo se compadecia. Ele não tinha o dinheiro, mas ele falava assim: como que a gente vai despedir essa multidão? Eles vão morrer de fome aqui no meio do deserto. O que vocês têm? O que eles tinham? 5 pães e 2? E aí Deus multiplica, meu irmão, naquele pouco que a gente abençoa. Eu vou te contar o testemunho, meu irmão. Isso não é para mim engrandecer de forma alguma, amém? Mas vou te contar aquilo que aconteceu com a minha vida. Eu fui para São Paulo a semana passada, por isso que eu não estive no culto. Estava na rodoviária, umas 6 horas da tarde, só tinha ônibus para Ribeirão, acho que era 7 horas. E aí então, eu fui procurar alguma coisa para comer na rodoviária, fui para lá, fui para cá, fui para lá e fui para cá. Achei só que eu gostei ali o Bob's, fui lá e pedi um lanche no Bob's, né? Quem já comeu no Bob's aqui? Gil Big Bob, refrigerante, sanduíche, batata frita. Fui sentar nas mesinhas, não tinha lugar. Não tinha. Aí tive que sentar nas cadeiras normais da rodoviária. Sentei ali, um senhor simples na minha frente, um outro da minha direita, uma senhora simples atrás, enfim, comecei a comer, comecei a me sentir mal. Puxa, eu estou comendo aqui, às vezes o cara não tem nem o que comer. Eu comendo aquele sanduíche, mas eu falei, como que eu vou oferecer o sanduíche? Comendo sanduíche, me sentindo mal. Nossa, como me fez mal aquele sanduíche, porque eu comia cada mordida. Nossa, aí eu tomei coragem, fui pensando, como que eu vou fazer? Peguei a batatinha, depois que eu comi o sanduíche, falei, vocês aceitam? E aí, falaram que não. E aí, conversa vai, conversa vem.
Um dos senhores que estava ali veio fazer um exame em São Paulo, acho que foi em São Paulo, da vista, do ouvido, alguma coisa. E aí ele ia voltar para sua cidade, e quem sabe quem tem mais de 65 anos, é isso, é 65 ou 60, tem direito a pegar ônibus de graça. Mas aí, enfim, as empresas têm um monte de regra e tal. Ele não conseguiu pegar de graça, conseguiu pegar com 50%. E aquele jovem senhor, né, estou falando bem, aquele senhor bem idoso, que estava ali com um carrinho de mão, aqueles carrinhos de feira, com as roupas dele, ele falou: eu vou dormir aqui na rodoviária porque só vai ter ônibus para amanhã. Eu olhei para aquele senhor e falei: podia ser meu avô. A Bíblia diz: ame o próximo como a ti. Ele falou: eu gastei tudo e tem um hotel aqui perto, é R$35, eu tenho pouco mais de uns R$10 da minha carteira, 10. Eu não tinha muito na carteira, meu irmão, eu só consegui viajar porque alguém me abençoou, ok? Eu só consegui viajar porque alguém me abençoou, porque eu não tinha, tá bom? E aí, o pouco que eu tinha, eu olhei para aquele senhor e falei: bem, é melhor dar do que receber. E eu dei para aquele homem o que faltava para ele. Sabe o que aconteceu? Outra senhora que achava que é super simples deu mais dinheiro para ele. Outra deu mais dinheiro para ele. E aquele senhor, fiquei tão feliz, pôde ir dormir no hotel de R$35. Mas pelo menos não ia dormir na rodoviária. Não compartilhei com ele o lanche, mas ajudei ele. Meu irmão, eu só fiz aquilo que Deus mandou, eu não fiz nada demais. Para o judeu, presta atenção, ele dava 10% do dízimo na igreja e 10% ele tirava para o pobre. É assim que fazia o judeu. Ele não dava, ele dava porque Deus mandou, ele dava. E nós somos assim. E é por isso que a gente às vezes passa tanta necessidade, porque Deus quer nos abençoar e a gente está segurando. Então, meu irmão, nessa noite, por causa do exemplo de Cristo, da graça do Senhor, pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos, você pode ser liberto do dinheiro. E eu quero convidar você para vir aqui na frente, eu quero orar com você. Deus quer fazer uma obra hoje na sua vida. Toda e qualquer confiança que você tem com o dinheiro, eu vou pedir para você fechar os olhos, a não ser que você vai vir aqui na frente, você vai vir aqui, vai se prostrar, vai colocar a mão no seu coração. Eu quero orar com você, porque essa raiz do amor ao dinheiro é muito forte, e ela vai destruir toda e qualquer ação de Deus na nossa vida, porque a gente coloca Deus, divide Deus com outro Senhor, e não dá para servir a dois senhores, amém? E eu quero orar com você, porque Jesus conquistou para nós aquilo que nós não poderíamos fazer sem Ele, o apego ao dinheiro. Ele se fez pobre, para nos tornarmos ricos, ricos em dar, ricos em abençoar, ricos em sermos fiéis a Deus na sua obra, e ricos em sermos fiéis a Deus com aqueles que precisam, que às vezes precisam só de um lugar para dormir. Meu irmão, é tão pouco. A gente quer mudar o nosso país. Comece com as pequenas atitudes nossas, que vão influenciar outras pessoas, que vão olhar para nós e ver a igreja de Atos. A igreja de Atos dos Apóstolos ficou cheia do Espírito Santo. Eles não se aguentaram, eles venderam o que eles tinham, e eles distribuíam uns com os outros, para ninguém passar necessidade, porque é uma igreja que encarnou Jesus Cristo no seu coração. E por isso eu quero orar com você. Pai, nessa noite, nós estamos aqui, Deus, e nós colocamos nas mãos dos nossos corações, porque, Senhor, de uma certa forma, mais ou menos, todos nós nos apegamos ao dinheiro, todos nós nos apegamos e temos confiança na quantidade de bens, naquilo que nós recebemos do nosso salário, daquilo que nós temos investido, daquilo que nós vamos receber, Deus, e nós pedimos perdão, porque para Deus essas coisas não valem nada. Nós podemos ser pobres, como a igreja de Laodiceia era pobre diante de Deus, por mais que fosse rica aqui na terra. Jesus disse que aquela igreja era pobre, era cega, estava nu e era miserável. O Senhor nos livrou da miséria pela fé, e nessa hora nós queremos colocar nossa fé em ação.
vem libertar o nosso coração do apego ao dinheiro. Que nós possamos, ó Pai, sermos fiéis a Ti na Tua obra, porque senão a Sua obra não vai existir nessa terra, se nós não formos fiéis. E vem fazer com que nós também venhamos ajudar aos pobres, os necessitados, aqueles que tanto precisam, que nós achamos muitas das vezes que estão lá na África, mas às vezes estão do nosso lado, na rua, no ônibus, nos lugares onde a gente vai, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos essa noite, vem nos libertar, vem colocar o mesmo sentimento. Foi isso que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Filipos: tem de vós o mesmo sentimento que em Cristo Jesus, que mesmo sendo igual a Deus, não usou como usurpação, mas esvaziou de si mesmo, tornando-se em forma humana, tornando-se em forma de servo e até servo que foi obediente até morte, e morte de cruz, e Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que todo ser, no céu, na terra e debaixo da terra, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos agora, Pai. É em nome de Jesus que eu oro agora. Eu peço para você que está doente, coloque a mão onde você está enfermo. O mesmo Jesus que nos salva do dinheiro é o Jesus que nos cura. Pelo nome de Jesus, eu declaro toda enfermidade cai agora por terra em nome de Jesus. Declaro a cura, o poder que há no nome de Jesus, para libertar de toda dor de cabeça, para libertar, ó Deus, de todo mal, para libertar de todo mal do sangue, para libertar de todo vício, para libertar de toda ansiedade, de toda depressão, para libertar, ó Deus, de tudo aquilo que não é teu, do alto da cabeça à planta dos pés. Todos agora sejam libertos, sejam livres, sejam curados pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Nunca confessou o Senhor Jesus e queira confessar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor e é o Salvador? Todos já confessaram o Senhor Jesus? Todos já confessaram o Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos ficar de pé.